Olá, então eu sou a Graziela Martins Jordão. Eu venho aqui compartilhar com vocês o que eu produzi no final desse semestre da disciplina, né? Que foi o meu portfólio reflexível. A cada aula eu escrevi algumas coisas acerca do que a gente discutia, do que a gente debatia. Eu ia atrás de artigo, eu ia atrás de algumas reportagens, eu fiz alguns mapas mentais para discutir um pouco acerca de cada temática. Então, na aula 1, cada estudante realizou sua apresentação, então foi mais uma metida de apresentação, mas a gente também começou a refletir sobre a profissão ser docente, né? Especialmente da ideia de vocação e profissão, vocação e a profissionalização de ser docente, né? Que não está apenas na construção do conteúdo, mas também, sobretudo, na capacidade de estar fazendo essa transposição didática. Então, a gente começou a fazer algumas indagações, a nos questionar se realmente um professor, uma pessoa que ensina sobre corte e costura, sem formação superior, se ele pode ser considerado um professor também. Vários questionamentos foram levantados e esse debate levou à reflexão crítica sobre quais os critérios que definem a docência e se a exigência de um nível superior, em vez de garantir a valorização, não estaria também contribuindo para um processo de exclusão, desvalorização de certos saberes. Então, porém, ao mesmo tempo, a gente destacou essa necessidade da profissionalização da carreira, entendida não apenas como uma formação acadêmica, mas também como reconhecimento do papel do professor perante a sociedade, da sua, da sua expertise, que a gente fala, né? Do conhecimento, certo? De transformar o conhecimento para o aluno, conseguir repassar isso para o aluno, da transposição didática mesmo, né? Além disso, daí, depois de toda essa discussão que teve em sala de aula, eu fui atrás de um artigo, de uma reportagem que eu consegui achar em um portal de notícias, que fala até sobre isso, sobre como hoje em dia a gente percebe que muitos nossos estudantes do ensino médio, eles têm essa vontade de virar professor, mas essa insegurança que passa sobre ser profissional da carreira docente, sobre a carreira professor, muitas vezes acaba com que as pessoas acabam não seguindo essa carreira. Seja salários, seja mesmo o seu reconhecimento, tem uma fragilidade nessa legitimidade da profissão, né? Seja das condições de trabalho, muitos falam, para quê? Vou virar professor? Então, eu trouxe realmente uma reportagem que fala acerca disso, né? São questionamentos que são levantados, né? Na reportagem tem dados que foram levantados que reforçam essa ideia da desvalorização da profissão docente. Na segunda aula, a gente já falou sobre alguns conceitos. A gente falou sobre a banalização dos conceitos como autonomia, profissionalismo, qualidade. A gente debateu um pouco sobre a questão política, educacional, sobre o professor, o modo de ser e de atuar dele, a relação que ele tem com a sociedade. Resgatamos alguns conceitos de autonomia. Falamos acerca um pouquinho do profissionalismo, das tradições técnicas reflexiva e crítica. Falamos sobre a autonomia, sobre as reformas. Entendemos um pouco que o livro de José Contreras, que a gente estudou, não é um guia de ações prontas que vai inspirar formas e falar como é a autonomia. Não, é para a gente refletir mesmo sobre isso. Então, nós também discutimos alguns conceitos, como do profissionalismo no ensino, né? Sobre uma autonomia perdida que a gente sentiu, a perda desse controle do trabalho, a influência de como muitos veem hoje a profissão professor como se fosse com a influência do Taylorismo mesmo, da divisão de trabalho, como se fosse só para apertar botão, né? A separação dessa concepção de executor, um professor executor. A gente falou muito devido a isso tudo, como acaba com a qualidade de ser professor e acaba, consequentemente, perdendo a autonomia. A gente falou então, sobre o efeito dessa racionalização, desse currículo fragmentado que muitas vezes a gente está tendo, que essa burocratização e essa intensificação dessa rotina burocratizada tem feito também o docente se isolar e acaba fazendo com que muitos docentes fiquem mesmo dependentes de apostilas, de pacotes, de experts, de algo que foi criado por outros.
A gente falou um pouco sobre profissionalismo e proletarização, né? O profissionalismo como uma reação defensiva que pode reforçar controle, às vezes, estatal, mas também a ética do compromisso, nós como professores. A gente falou um pouco sobre como que a gente pode resistir a essa proletarização por meio de uma autonomia relativa, ou um pensamento da ação dos sindicatos de forma coletiva para estar resistindo isso, né? Pensando mesmo, quem sabe, numa renovação pedagógica, um compromisso que nós temos que ter com a sociedade em geral. Foi falado um pouco do nosso contexto aqui do Brasil, né? Dos problemas que a gente está tendo com a BNCC, que foi enfrentado. Será que eles estão cada vez mais deixando a gente numa caixinha, que a gente acaba não tá conseguindo trabalhar, a gente acaba não conseguindo achar meios de estar trabalhando, as nossas, trazendo a nossa criticidade, fazendo com que os nossos alunos reflitam também, além de nós refletirmos também acerca de tudo na educação, acerca do nosso próprio conteúdo também. Então, eu trouxe para ali pequeno um pequeno mapa mental. Daí depois eu trouxe uma parte de um artigo, né, que fala realmente sobre isso. Deixa eu falar aqui mais ou menos para vocês. Quando nós problematizamos o trabalho docente à luz do conceito de racionalização, características presentes nos demais processos de trabalhos, uma das principais aproximações que pode ser feita é a separação que se dá entre a concepção e a execução da aula, o que pode ser observado na difusão de pacotes didáticos, quando a gente percebe que muitas vezes eles não criam uma aula, o professor simplesmente ele executa o que já vem por meio de um pacote, de uma apostila, né? Continuando o artigo. Entretanto, esse elemento não é suficiente para afirmar que o professor esteja apartado da etapa da concepção do produto do seu trabalho, tal como operários da indústria mecanizada, mas somente que a escola e o processo de trabalho docente não estão imunes a essas características e mudanças ocasionadas pelo desenvolvimento do capitalismo. Eu trouxe também algumas coisas que fala sobre a parte 1 do livro de Contreras, que fala sobre essa proletarização dos professores, do trabalho docente, como eu falei para vocês, né? Depois, eu trouxe também um pouquinho mais, deixa eu passar aqui, um parágrafo do artigo, né, do mesmo artigo que eu trouxe para vocês. O artigo ele é de Davidson Charles Cagucci e Souza e Bárbara Pereira Fernandes, que está na revista Trabalho e Educação, de 2015, que fala sobre que traz essa ideia bem parecida, mas ele acrescenta um ponto legal esse artigo, que mesmo com essa racionalização toda, o professor ele não é igual um operário da indústria, porque na sala de aula ele ainda precisa pensar, adaptar e criar, e que muitas vezes, apesar de vir toda apostilada assim, muitas vezes ele precisa adaptar, porque o contexto de uma sala de aula é totalmente diferente uma da outra, então às vezes não dá para simplesmente replicar. Então, mesmo trabalhando em uma escola que nos obriga a um sistema apostilado, muitas vezes o professor ele tem que sair dessa caixinha, né? Então, a autonomia ela não vai desaparecer por completo. Claro que ela fica tensionada, mas dá sim para o professor tentar sair de alguma forma. Então, existe sim um processo de uma perda de autonomia, mas não total, assim, é um campo realmente de disputa. De um lado, as políticas de controle, e de outro, o professor que tenta se resistir a isso, né? Depois eu trouxe um pouquinho sobre a aula 3, que nós fizemos, não sei se vocês lembram, a gente fez aqueles quadros dos professores, do técnico, do reflexivo e do crítico. Daí eu só repassei algumas características deles, os tipos de conhecimento associado, e quando seria o professor assim, do mesmo jeito, né? Do professor técnico, reflexivo e crítico, ou quando os autores sustentam essa visão, e eu só trouxe para o que a gente falou lá, trouxe para uma tabela. Daí eu trouxe também algumas notícias acerca. Nessas notícias fala que para 97% dos docentes, escola pública precisa mudar.
Entre os principais desejos dos docentes estão aplicar aulas interativas, inovadoras e baseadas em projetos. Então, a pesquisa ela revela que muitos professores querem mudar a escola e aplicar metodologias diferentes, né? A gente pode interpretar isso como se reflete um movimento contra esse perfil técnico e padronizado, mas também mostra que muitos professores ainda percebem e entendem essa limitação do modelo tradicional. Depois eu trouxe outra notícia sobre o professor reflexivo, que fala que professor da rede estadual leva a inovação ao ensino de química, com pesquisa sobre hidrogênio verde. Foi uma notícia que fala que o professor está desenvolvendo uma pesquisa com aplicação prática para o uso da sala de aula, com o objetivo de tornar o ensino de química mais real, inovador e conectado com a sustentabilidade. Isso remete ao perfil reflexivo que a gente falou, porque investiga a sua prática e ele adapta técnicas e experimenta novas possibilidades. Depois eu trouxe o outro professor que é o crítico, né? No professor crítico, eu trouxe outra notícia que fala sobre as licenciaturas, que como hoje em dia a gente está buscando um olhar mais crítico para a educação e para o papel do professor. Então, não existe de magistério, egressos de uma determinada universidade se unem, se movem pela esperança de tentar mudar algo. Então, eu trouxe que educar ela não é uma militância, ela é uma militância, perdão, não tem como a gente fugir disso. Quando você entra na educação, tu tem que entrar na militância. Isso afirma um professor, né, um docente do curso de licenciatura. A reportagem ela traz que professores formados no curso expressam que a busca pela transformação dos sujeitos e das realidades é visível, porque não estamos simplesmente em uma sala de aula apenas para ensinar, mas lutar por uma sociedade mais justa. Então, traz justamente aquele professor crítico, né? Tem toda uma dimensão política, ética, explícita no discurso do professor, né? Sobre a ser militante, né? E não apenas executar uma tarefa técnica, mas sim pensar naquela ação transformadora. E a notícia realmente sugere isso, que a formação docente, no caso as licenciaturas, tem que pensar com essa perspectiva crítica, um compromisso não só com os conteúdos, mas com valores sociais e transformação da realidade. Isso se alinha totalmente com a visão do intelectual crítico trazido por José Contreras. Depois, na nossa aula 4, que a gente debateu um pouco, eu trouxe um pouquinho sobre o capítulo 7, que foi uma aula mais dinâmica, com trocas profundas sobre os traços. E o que chamou atenção é como a autonomia é entendida como uma responsabilidade pedagógica e não somente como uma liberdade individual. E eu achei isso muito legal. Então, foram discutidos alguns pontos na sala de aula, como autonomia, responsabilidade ética e pública, decisões docentes que devem ser fundamentadas em argumentos pedagógicos e também pensando no social, na sociedade em si, que o professor ele precisa agir considerando as suas consequências para o estudante, para a comunidade, e afasta um pouco essa noção de autonomia. Faço o que eu quero na minha sala. Não é só isso. Autonomia não é fazer só o que quer na sala de aula, é algo bem mais amplo, onde requer esse compromisso reflexivo e crítico com o currículo, com o projeto educativo, com as políticas públicas, pensando no bem da sociedade em geral. Então, eu fiz, com a ajuda da IA, uma imagem da trança da autonomia docente, que sintetiza mais ou menos essa compreensão da dinâmica proposta por José Contreira, que diz que a autonomia não é uma característica individual, não é um atributo isolado, mas é um processo contínuo que se constrói na interdependência entre dimensões éticas, relacionais, críticas e identitárias do trabalho docente. Então, assim como os fios de uma trança que só adquirem força quando elas estão entrelaçados, José Contreras fala isso. Os elementos da autonomia, eles precisam se entrelaçar para ter essa força. Foi uma metáfora que ele usou, né? Que significa que a gente não pode atuar sozinho, mas a gente deve adquirir uma postura comprometida, reflexiva e sensível às demandas sociais. Daí eu trago aqui para vocês a imagem da trança que, com a ajuda da IA, né, eu fiz. É a trança da autonomia docente, que fala da independência de juízo, distanciamento crítico, o autoconhecimento interior, a identidade nas relações, a consciência da parcialidade e o autoconhecimento em diálogo. Então, eu fiz a imagem assim muito legal, ficou muito boa mesmo. Além disso, eu também trouxe uma notícia, né, acerca do capítulo 8, porque a gente debateu um pouco sobre
como a autonomia é como um resultado da reflexão conjunta, não um ato individual. O professor autônomo é aquele que participa dos processos colaborativos e não só age por si só. Ele analisa a prática, valores, conflitos e decisões pensando na sociedade em geral. A gente discutiu um pouquinho do caso espanhol, lá que estava no livro, que fala da curricularização, e a gente traçou um paralelo com o Brasil. Então, eu trouxe uma reportagem que fala justamente da BNCC, como a BNCC desconstitui a autonomia docente. Então, eu achei justamente uma notícia que falava sobre isso. Em qualquer processo educacional no mundo, o engajamento dos professores e a sua preparação precedem as reformas, principalmente quando se trata das mudanças curriculares. E no Brasil não é diferente. A gente percebe que o Estado formula o problema, os pesquisadores e especialistas, quando constroem a BNCC, por exemplo, eles buscam as soluções e essas são comunicadas aos professores. E os professores devem adotar e resolver. E a gente vê isso no Brasil aqui também. Daí, continuando, eu trouxe aqui um pouquinho mais acerca do caso espanhol, que a gente conversou bastante sobre os políticos, tudo isso que eles fazem, né? A gente discutiu em sala que essas reformas nasceram de um contexto que é fortemente centralizado, assim como no Brasil também, marcado por acordos políticos amplos, conduzidos sempre de forma vertical. Em cima manda e a gente obedece. As mudanças elas são definidas de cima para baixo. Então, eu uh, finalizei aqui, eu trouxe que a gente comparou o cenário brasileiro, né, da BNCC, e a gente percebe que a retórica da autonomia, tanto lá quanto aqui, aparece como uma devolução de responsabilidade ao professor, mas sem a devolução correspondente do poder decisório, só de responsabilidade. Assim como no caso espanhol, a autonomia docente no Brasil, ela é limitada e administrativa, ela não é política. Os professores, eles são responsáveis a responder pelas reformas, mas não participar das reformas. Aplicar em sala de aula, mas não participar dela, da construção dela. No final, eu trouxe umas reflexões bem pessoais acerca de tudo que a gente viu, né? Como eu encontrei um espelho no livro e reconheci ali durante a leitura como muitas sessões atravessam a minha prática, as minhas escolhas são inquietações íntimas minhas como professora de escola pública, assim como acho que muitos colegas. Percebi que eu não sou e não quero ser uma professora técnica, que apenas executa as prescrições externas, mas de vez em quando a gente acaba fazendo, se encontrando também nisso, né? Mas como a gente tem diversos dilemas na sala de aula, a gente também ensina a sobreviver, a sonhar, a planejar a vida. E o tecnicismo ele não dá conta só disso. Então eu me percebo hoje como professora mais reflexiva, aquela que pensa durante a ação, que cria materiais, que pesquisa a prática, que escreve sobre a prática, publica sobre a prática, transforma o ensino em oportunidade para discutir, por exemplo, como consumo, que eu já discuti, desigualdades, trabalho, futuro. E Contreiras me mostrou isso. Só que ele mostrou que, embora isso seja importante, não basta. Eu tenho que falar, eu tenho que entender que, como professora, o currículo ensinar não é neutro. Então, eles não são inocentes. As políticas públicas, elas moldam as nossas formas de existir e de resistir dentro da escola. Quando eu trabalho com consumo responsável, por exemplo, ou educação financeira, ou direito das crianças, CTS, sustentabilidade, eu não posso só variar estratégicas, eu tenho que discutir sentidos, políticas, impactos na sociedade. Eu não posso ser uma mera professora que repete ou só reflete sobre como eu estou fazendo as coisas, o jeito que eu estou fazendo. Eu tenho que pensar no projeto político amplo além disso. Eu tenho que buscar a minha melhor versão como educadora. Contreiras me ajudou a pensar um pouco nisso, né? Ele me ajudou a compreender que autonomia não é só fazer o que eu quero dentro da minha sala, mas pensar na sociedade, na minha responsabilidade ética, na consciência social minha com os meus alunos e deles também, né? É saber que a autonomia ela não vai se construir isoladamente, mas em grupo na escola. Pensar na formação continuada, pensar na pesquisa, na extensão, nos coletivos, que vão nos ajudar esses métodos de ensinar, de existir. Acho que é aí que está o que falta para mim. Ser alguém que articula o saber acadêmico, o saber da experiência e não separar a teoria só da prática.
e olhar a escola não só com rigor acadêmico e tudo, olhar a escola como um lugar de esperança. Como professora de matemática é um pouco difícil, mas como professora de escola pública é um pouco difícil também. Mas quem sabe com resistência, me reinventando, eu consigo pensar além e me tornar uma professora crítica. Alguém que fala sobre a participação política, alguém que ajuda a escrever o projeto o PPP da escola, alguém que pensa e reflete e trabalha sobre as desigualdades e que tem um compromisso com os estudantes. A Brode Contreras, ela não me disse quem eu sou, mas também ela me ajudou a pensar quem eu quero ser. Então é isso que eu trago para vocês. Eu sei que foi 20 minutos, mas é isso. Obrigada.